Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Amém? Se coloque de pé, você que pode. Em reverência à palavra de Deus. Diz assim o texto. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Vamos repetir? E não nos cansemos, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Mais uma vez, eu falo e vocês repetem. Vamos lá. E não nos cansemos. Ô irmão Tião, está acontecendo com o senhor? Vamos lá, de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra. Mais uma vez eu peço para que o Senhor use a minha vida para a edificação da sua igreja e para a edificação de todos aqueles que estarão assistindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse tema. A Bíblia ela nos dá várias orientações sobre perseverança, sobre resiliência. Resiliência é uma palavra moderna, né? Assim como constância, também é uma palavra moderna. Constância parece o nome de uma senhora, mas na verdade é uma qualidade muito importante para a vida de todo aquele que quer vencer. Quantos querem vencer? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre constância. Quando você olha para a história da humanidade, você encontra grandes homens, grandes figuras, autoridades, homens e mulheres, que cresceram e que tiveram sucesso na vida. Eu não sei quais são as pessoas que te inspiram, mas uma coisa eu sei, se ela está neste lugar de causar inspiração na sua vida, é porque ela teve constância na vida dela. Isso é fato. Porque sem constância, irmão Ramiro, a gente não chega em lugar nenhum. A gente não chega em lugar nenhum. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre algo bastante interessante. Ele diz assim, não nos cansemos. Porque ter constância, perseverar, acreditar apesar dos pesares, e muitas vezes sem motivos, e muitas vezes sem ajuda de ninguém, cansa, desanima, desmotiva. E o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, não nos cansemos. Nos cansemos do quê? De fazer o bem. Isso aqui é o mais importante, é a coisa mais importante que nós precisamos entender sobre constância. Porque não é se cansar de qualquer coisa. É sobre a direção que nós estamos tomando, as atitudes que nós estamos tendo. Porque talvez você está em um projeto e está sendo teimoso achando que está sendo perseverante. Deus já mandou parar. E nós precisamos discernir isso.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele mostra, ele especifica sobre o que ele está falando de não se cansar. Ó, não se canse de fazer o bem. É o bem. Amém ou não amém? A carta aos Gálatas, como você sabe, foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas ela foi escrita para corrigir um problema grave. Repete comigo, a constância é para corrigir um problema grave. E às vezes, o nome desse problema grave é acomodação. E às vezes, o nome desse problema grave é mediocridade. E às vezes, o nome desse problema grave é incredulidade. E às vezes, o nome desse problema grave é infertilidade espiritual, esterilidade espiritual. Problema grave. E ele escreve essa carta aos Gálatas, à igreja, para corrigir um problema grave. Os cristãos da Galácia estavam sendo influenciados por falsos mestres, que pregavam que a salvação dependia do cumprimento da lei de Moisés, além da fé em Cristo. Então o apóstolo Paulo fala, opa, gente, foco aqui, atenção, cuidado. E essa palavra ela é muito atual, porque a gente fica no YouTube e a gente acredita em 90% das coisas que a gente vê e ouve, né? E isso precisa tomar muito cuidado. Recentemente a pastora estava ouvindo uma pregação lá no YouTube, eu achei demais o que a pregadora falou. Porque a pessoa fala assim, mas eu sou ministrada, eu escuto a palavra, eu ouço a palavra pelo YouTube, pastor, já ouvi várias, isso aí que o senhor está falando, eu já ouvi várias vezes pelo YouTube. E ela disse assim, o dia que você tiver fome, quando você tiver com muita fome, você vai lá no YouTube e coloca uma comida, coloca um vídeo de receita e fica assistindo, mas não coma. E veja se isso te sustenta. Porque é isso que a gente está fazendo. A gente deixa de congregar porque acha que o YouTube agora tem autoridade espiritual sobre as nossas vidas. E estamos alimentados. O apóstolo Paulo está alertando aí, o que esses caras estão falando aí, cuidado. Não é isso, não foi isso que Jesus ensinou. Vocês estão querendo voltar a coisas que foi vencida com sangue de santos, e vocês querem voltar a essas coisas? Não, para com isso. Recentemente eu vi um vídeo curtinho assim, do Instagram, acho que é Reels que chama, e lá o evangelista, Dave Leonardo, um evangelista bem famoso, ele dizia assim, se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou sentir, se Deus te deixou ter acesso, se Deus te deixou, é porque é seu. E a legenda estava assim, tudo que o adúltero queria ouvir. Não, amados. Não, que evangelho é esse que Deus faz a nossa vontade? Eu aprendi pela Bíblia que a gente faz a vontade dele. E a vontade que Deus faz em nós é quando a nossa vontade se converte na vontade dele. É essa vontade que ele faz em nós. Pastor, então Deus não faz a nossa vontade? Deus faz a nossa vontade. Quando a nossa vontade é a vontade dele em nós. Porque é isso que o Espírito Santo faz na vida do crente. Então, a mulher que gostava de sainha curtinha já não gosta mais. Então Deus faz a vontade, porque agora a vontade de Deus está nela. Então o homem que gostava de mostrar o corpo já não mostra mais. Amém ou não amém, gente? Amém. Vocês estão olhando assim para mim? Quem está entendendo essa palavra?
Isso gerava confusão e desânimo na igreja dos Gálatas. Muitos estavam se desviando do evangelho da graça. É por isso que Paulo reforça a importância da constância naquilo que é certo. O significado da constância é o seguinte: a constância pode ser definida como a firmeza inabalável de fazer o que é preciso diante das dificuldades. Não de fazer o que quer, de fazer o que é preciso. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que é preciso. Amém? Então a constância, ela pode ser definida como a firmeza inabalável diante das dificuldades. Mas sejamos sinceros, quantas vezes você já pensou em desistir? Sim ou não? Quantas vezes você já pensou em desistir? Desistir do trabalho, desistir da família, desistir de um sonho, desistir do ministério. Quantas vezes? Não apenas desistir de um projeto, mas de algo maior. Desistir da fé, do chamado, do propósito, desistir de uma causa. Às vezes Deus nos dá causas e nós desistimos. A verdade é que todos nós enfrentamos momentos de cansaço e frustração, mas a Bíblia nos chama a constância. Repete comigo: constância. Mais uma vez, constância. Isso. A Bíblia nos chama a constância. E aqui está o problema. Ser constante é difícil. Eu estou estudando uma nova área que eu estou atuando, uma profissão, e eu estou estudando. E às vezes a pastora passa assim, a pastora que nem está estudando ali, ela fala assim: mas você já não está cansado de ouvir a voz desse cara? É difícil ter constância. E eu estou lá ouvindo a voz do professor, ouvindo a voz. E ali eu acordo cedo e fico. Às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã, ouvindo, entendendo aquele assunto, estudando. Constância. O nosso desafio de leitura bíblica, o que é? Constância. Todos os dias. Todos os dias vamos ler os 3 capítulos. Hoje foi incrível, né? Quem leu já a Bíblia hoje? Os capítulos. Todos os dias nós estamos ali. Hoje foi aquele dilema de Balaão, né? O profeta. É incrível como aquela mula era mais crente que o profeta, né? E é incrível como Deus se importa com cada detalhe. Balaão foi comprado para amaldiçoar o povo, e a conversa de Deus para com Balaão falou: não, você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Ah, gente, isso aqui é para nós. Quem está entendendo essa palavra? Não existe macumba, não existe praga, não existe inveja. E isso não se sobressai na vida de alguém que é abençoado por Deus. Ninguém toca. Amém? Então, é constância. A leitura bíblica é constância. Mas é difícil. Exige esforço, sacrifício e muitas vezes continuar, mesmo quando não há nenhuma motivação visível. Presta atenção nisso aqui. Às vezes você vai precisar ser constante, mesmo sem ter motivação. Às vezes você vai precisar, e na maioria das vezes você vai precisar ser constante, mesmo sem ver resultados. Estamos preparados para isso?
A fé cristã é uma jornada de constância. Se você quer ter sucesso na fé cristã, você não pode negligenciar nenhum dia no seu relacionamento com Deus. Nenhum dia. Porque esse dia que você negligenciar pode custar caro. É um dia, eu costumo dizer, é um dia que você falta no culto. Depois você já não vê mais sentido. É um dia que você deixa de ler a palavra. Depois você já não vê mais sentido. É um dia que você fica sem orar. É um dia que você fica... É um dia. É um dia que você aceita o troco que foi dado errado e você viu que não aconteceu nada. É um dia, amados. O diabo não precisa da sua vida inteira, ele precisa de 1 segundo. É 1 minuto de bobeira. É por isso que a palavra diz: vigiai sem cessar. Todo o tempo. Alerta. Amém? E o que é vigiar? É constância. Todo momento, tem que estar ligado, tem que prestar atenção. Mas ser constante é difícil. E eu quero, então, portanto, nessa primeira parte da mensagem, eu acho que eu vou continuar num outro culto. Eu quero, então, apresentar para vocês os motivos pelos quais nós devemos ser constantes. Amém? Por que você deve ser constante? Por que eu devo ser constante? Quero apresentar aqui hoje os motivos pelos quais nós devemos ser constantes. Nós precisamos ser constantes. Vamos lá. Primeiro motivo. Porque Deus trabalha no tempo dele. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de chorar, tempo de rir. E ali vai dando vários exemplos. Entenda isso. Deus não trabalha no seu tempo. Deus trabalha no tempo dele. Amém? Entenda isso. Uma bênção dada no tempo errado vira uma maldição. Isso aqui é muito sério, amados, porque às vezes o diabo apresenta essas armadilhas. Nossa, pastor, mas isso aqui é uma bênção. É uma bênção sim, não estou falando que não é, mas é uma bênção no tempo errado. Deixa eu falar algo para vocês, presta atenção aqui, amados, não se distraiam, presta atenção aqui. Antes do povo de Deus, de Israel, de Jacó, ir para o Egito, sabe aonde eles estavam? Em Canaã. Sabiam disso? E depois, quando Moisés liberta eles do Egito, e que eles caminham pelo deserto, eles estão indo em direção ao quê? A Canaã. Qual é a diferença das duas Canaã? É o tempo. Eles estavam no tempo errado em Canaã. E quando eles estavam no tempo errado em Canaã, teve fome em Canaã. Quem está entendendo? Depois que eles vão para o Egito, passa gerações, e eles caminham pelo deserto, e eles voltam para Canaã, e eles vão para Canaã. Diz a Bíblia que Canaã era uma terra que manava leite e mel. Diz a Bíblia que os cachos, você leu isso? Os cachos de uvas eram carregados por 2 homens. Tempo certo. Hora certa. Então, não se afobe, esse é o primeiro motivo. Por que precisamos ser persistentes? Porque Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. Amém ou não amém? Nem sempre vemos os frutos imediatamente. Como na agricultura, há um tempo de plantio e um tempo de colheita. Deus trabalha no tempo dele. Gálatas 6,9 não diz apenas não desista. Ele nos dá um motivo, o apóstolo Paulo diz um motivo. Qual é o motivo? No tempo certo, no tempo próprio, colheremos. Você pode dar um glória a Deus por isso? No tempo certo, no tempo próprio, tem colheita para você.
Não é que você vai caminhar e não tem retorno. Não é que você vai insistir, vai se esforçar, vai suar, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai fazer campanha, vai ir para a igreja e não vai ver nada acontecer. Não! No tempo certo a colheita chega. Amém ou não amém? Então precisamos ter constância. Um agricultor, ele planta, rega e cuida da terra por meses, sem ver nada. Mas ele não desiste, porque ele sabe que há um tempo certo para a colheita. Agora reflita sobre a sua vida. Quantas vezes você abandonou algo antes da colheita? Quantas vezes você abandonou algo antes da colheita? Deixa eu te falar algo. Deus não trabalha no seu dia, com o seu dia, na hora que você quer. Deus trabalha com estações. Eu tenho dito isso e quem está ligado, pegou. Nós entramos em uma nova estação. Existe um fluir de Deus, existe um céus abertos de Deus sobre as nossas vidas. Se eu fosse você, não demorava a se posicionar. Quantas vezes nós abandonamos algo antes da colheita? Eu tenho um ensino que eu ensino, que eu dou, que eu passo, sobre dízimos e ofertas. Porque é o seguinte, a pessoa vive a vida inteira sendo infiel para com Deus, e ela acha que 2 meses dizimando certinho já vai ver as bênçãos do dízimo. E não é assim, existe um ciclo. Existe um quê? Então você plantou infidelidade. Aqui você começou a plantar fidelidade. Enquanto você não virar esse ciclo, você vai estar ainda colhendo o teu ciclo passado. É simples. Agora o que acontece? Acontece que tem gente perto de terminar o ciclo e começar a receber a colheita e desiste. Eu estava perto de te abençoar. Eu estava perto de te fazer próspero. Eu estava perto de fazer o teu chamado explodir. Eu estava perto de fazer o teu nome ser reconhecido. Eu estava perto de te honrar. Eu estava perto. Mas você desistiu. Quem está entendendo essa palavra? Não desista. Não pare. Não retroceda, permaneça. Quantas promessas de Deus você deixou escapar porque desistiu? A grande verdade é esta: Deus não falha em cumprir as suas promessas, mas muito desistem antes de vê-las se cumprirem. Segundo motivo, por que precisamos ser consistentes? Segundo motivo, porque segundo motivo, deixa eu achar aqui. Por que devemos ser consistentes? Porque o crescimento só acontece na constância. Repete comigo, o crescimento só acontece com constância. Mais uma vez, o crescimento só acontece com constância. Vivemos em uma geração que valoriza a velocidade, o imediatismo. Queremos respostas rápidas, progresso. Queremos sucesso sem esforço. Mas tudo que realmente vale a pena na vida exige tempo e constância. É por isso que quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, nós nascemos. E nascer é um bebê. E quando nós nascemos bebê na fé, nós precisamos de constância para amadurecermos, para crescermos. Quem está entendendo? Precisamos de constância. Tudo que realmente vale a pena na vida exige tempo
e constância. Você não se torna sábio do dia para a noite. Você se torna sábio com o tempo. É por isso que a Bíblia sempre nos orienta a procurar nos anciões, nos mais velhos, sabedoria. Porque com o tempo, teoricamente, né? Com o tempo, eles aprenderam mais. Se tornaram sábios. Porque tiveram constância. Quem está entendendo essa palavra? Você não constrói um casamento sólido com poucos gestos. É preciso de constância. Você não se torna espiritualmente maduro apenas com momentos esporádicos de oração. Ah, mas eu fui naquela vigília, mas eu li a Bíblia o mês passado, mas eu jejuei, o ano passado eu jejuei, pastor. Não, você não vai crescer assim. Jesus diz, e quando fordes orar, e quando fordes jejuar, o que Jesus estava dizendo? Eu espero que vocês façam isso sempre. Constância. Quem está entendendo? Crescimento exige repetição. Pense em um atleta. Ele treina todos os dias. Eu mesmo jogo bola lá sexta-feira, quando dá. E teve uma semana que eu joguei na terça, joguei na sexta e ia ter um jogo na segunda-feira contra o time lá de Guaraçu. Eu lembro que na sexta eu comentei com o Marcos, rapaz, eu não vou sair não, porque eu tô bem, eu não tô. E eu normalmente fico 2 minutos e já saio. Mas como eu vinha jogando, como eu vinha tendo uma constância, eu estava melhor preparado. É igual caminhada. No primeiro dia você está morrendo. Aí você fica sem fazer e volta daqui 2 meses. Você vai estar morrendo de novo. Aí você fica sem fazer e volta daqui 2 meses. Você vai estar morrendo de novo. Agora, se você faz, no primeiro dia você está morrendo. Mas você vai no outro dia. No outro dia você está morrendo menos. Mas você ainda está morrendo. Aí você volta no outro dia. No outro dia você já não está morrendo. Você está ali na UTI ali. Aí você vai no outro dia você já saiu da UTI. Aí você vai no outro dia, você não está 1 mês indo todo dia. Você fala, rapaz, isso aqui é gostoso, hein? Nossa, que legal isso aqui. A constância gerou crescimento. Você está crescendo agora como quem faz caminhada é o quê? Fala que eu te escuto. Um atleta, né? É um atleta, sei lá. Corredor. Quem está entendendo essa palavra? Amém? Não tem crescimento sem constância. Se você quer crescer como mãe, como pai, na igreja, na sua casa, no trabalho, sem constância não há crescimento. As pessoas elas ficam muito bom em uma coisa porque elas treinam, estudam. Elas têm constância. Quem está entendendo? Você iria ir um médico que nunca consultou ninguém? É a primeira vez que ele vai te atender, fazer uma cirurgia em você? Ou você prefere ir num médico que já está há 20 anos fazendo a mesma cirurgia? Qual você prefere? O de 20 anos. Por quê? Porque ele tem constância, ele sabe o que ele está fazendo. Então não tem crescimento sem constância. A nossa igreja, se a gente quiser crescer, a gente precisa ter constância. É constância na palavra, é constância em oração, é esse ministério das mulheres que a gente foi lá e cantamos lá na igreja. É constância, não pode desanimar, não pode parar pelo caminho. É constância na vigília, as reuniões de oração que nós vamos começar, é constância. Não existe crescimento sem constância, amados. Quem está entendendo? Amém? Terceiro motivo, porque nós precisamos ter constância. Porque a vida sem constância, isso aqui é a parte mais séria que Deus ministrou ao meu coração. Porque a vida sem constância é um ciclo de frustração. Eu me identifiquei muito com isso aqui. Observe as áreas que você não é constante. Se você não tem um ciclo de frustração ali.
Quem está entendendo? Aqui está um ponto que ninguém gosta de admitir. A inconstância gera frustração. A pessoa que não é constante coleciona fracassos. Então ela começa algo e para. Ela começa um projeto e para. Ela planeja, arquiteta um sonho, uma viagem, um evento e para. Ela começa no ministério empolgada, mas logo para. Ela no trabalho, ela até tem uma ideia para se destacar, mas daqui a pouco, na constância, como eu disse que é um caminho solitário e ninguém está vendo, ela para. Então o que ela está colecionando? Derrotas, fracassos. Se esse casamento não dá certo, não tem problema não, eu vou para o outro. Fracasso. Se não der certo nessa igreja, não tem problema, eu vou para outra. Fracasso. Se esse patrão não der certo com ele, não tem problema, eu vou para outro. Fracasso. Isso é sério, amados. A pessoa que não é constante coleciona fracassos. Quantas vezes você começou algo cheio de energia, cheio de empolgação e depois abandonou no meio do caminho? Começou um plano de leitura da Bíblia e parou na metade. Começou um propósito com Deus e não cumpriu. Se comprometeu a orar mais, mas logo desistiu. Se dedicou a um ministério, mas quando veio a primeira dificuldade, saiu. Cada vez que fazemos isso, ensinamos ao nosso cérebro que desistir é uma opção aceitável. Presta atenção aqui. Esquece a pastora. Presta atenção aqui. Quem rouba a semente é o inimigo, amados. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui nessa palavra. Vou apanhar em casa. Não é inimigo não, tá, amados? Presta atenção aqui. Até esqueci o que eu ia falar. Aí, Leni, tá vendo? Tá. Toda vez que nós colecionamos fracassos, nós estamos ensinando ao nosso cérebro que desistir é uma opção aceitável. Tem gente que já está programado no cérebro. Se não der certo, a gente para. Vamos começar um projeto aqui, vamos lá, vamos começar um evento, olha, esse ano vai ter bazar, vamos lá, empolgado todo mundo, mas se não der certo, a gente para, a gente não faz. A gente já está acostumado com isso, amados. Precisamos ter constância. Tem gente perdendo coisas valiosas porque estão parando pelo caminho. Amém? Começamos algo, e esse é um ciclo de frustração. Começamos algo entusiasmado, encontramos dificuldades, ficamos desmotivados, desistimos, sentimos culpa e frustração, começamos de novo, entusiasmado, encontramos dificuldade, ficamos desmotivados, desistimos, sentimos culpa e frustração. A gente está sempre nesse ciclo. A gente não tem vitória para compartilhar, porque a gente sempre desiste pelo caminho. Então, esse é o terceiro motivo. Por que ser constante? Porque a vida sem constância é um ciclo de frustração. Amém? Como vocês não estão entregues hoje para a mensagem, eu vou terminar mais cedo. Vou entregar, é igual a Jesus, conforme a fome, conforme a sede. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar os nossos corações a Ti e pedimos a Ti a ajuda do Teu Espírito, o auxiliador, o conselheiro, o ajudador. Às vezes nós temos dificuldades em ser constantes, dificuldades em ser constantes em coisas que são importantes para as nossas vidas. Ser constantes em um relacionamento,
ser constante no ministério, ser constante, ó Deus, em coisas que o Senhor tem nos chamado. Por isso eu te peço para que o Teu Espírito esteja nos auxiliando nessa caminhada, para que a gente não venha parar pelo caminho, para que a gente possa completar ciclos e que a gente possa sair desse ciclo de fracasso e fracasso e entrar em um ciclo de vitória e vitória, vitória e vitória. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja constante, uma igreja fervorosa, uma igreja fiel na palavra, uma igreja de oração, uma igreja missionária, uma igreja evangelista, uma igreja que de fato causa medo no diabo. Em nome de Jesus, amém.